Jornal da TV Onix. Oferecimento. Apivida Notre Dame Intermédica. Mais saúde de qualidade, mais perto de você. E Jaime Moda Masculina, 65 anos vestindo com personalidade. Nessa série especial do Jornal da TV Onix, você vai saber que foi inaugurada recentemente a Cuidar Saúde Núcleo Terapêutico para Dependentes Químicos. É uma nova opção, mas diferenciada para esse tipo de tratamento aqui em São Carlos. Detalhes daqui a pouquinho, em meio minuto. Ah, se é para economizar, eu faço as contas. Eu faço as contas é na ponta do lápis. Faça as contas. Quem faz as contas, compra no Savenhago. Quinta barato Savenhago. Quinta é o dia de carne e companhia no Savenhago. Frango, 6,98. Coxão mole ou patinho, 31,90. No nosso cartão. Músculo, 24,90. Esteca, no Savicane, 15,80. Costela, 19,80. Faça as contas, é a melhor de todas. Faça as contas. No Savenhago é muito mais barato. Olá, foi recém-inaugurada em São Carlos a Cuidar Saúde Núcleo Terapêutico para Dependentes Químicos. É mais uma unidade desse grupo Cuidar que desenvolve várias atividades pensando na saúde, no bem-estar e na integração das pessoas com a sociedade, com a comunidade. Para saber mais detalhes sobre essa recém-inauguração, nós convidamos a Adriana Candiano, que é a proprietária, e também o Marcos Pereta, que é o diretor operacional da Cuidar Saúde Núcleo Terapêutico para Dependentes Químicos. Adriana, bom dia, muito obrigado por participar desse Jornal da TV Obrigada pelo convite. Marcos, bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Adriana, por que o desenvolvimento desse tipo específico de clínica dentro desse grupo que é a Cuidar Saúde? Ney, desde o primeiro momento, o intuito da Cuidar é um cuidado humanizado, agregando todas as formas de cuidados na saúde. Então, hoje nós estamos aí com 7 unidades clínicas, desde psicoterapia, fono, TO, nutricionista, alguns profissionais diferenciados, que o Marcos vai falar depois, que é no caso da ortomolecular. Então, nós entendemos que para fechar esse cerco de cuidados em relação ao ser humano que precisa, que depende de uma equipe capacitada, nós resolvemos também abrir para dependência química e outros vícios em uma reunião muito séria com a equipe de psicólogos da clínica. Você tem recebido muitas demandas nessa área, Adriana? Como é a conversa que você tem com as pessoas da comunidade, aquelas que necessitam, que eventualmente podem necessitar? Há uma demanda grande disso? Tem uma demanda grande, Ney. Infelizmente, isso daí começa desde políticas públicas que nós vamos tentando absorver da melhor maneira possível a nível de ajuda. Na parte social, na parte terapêutica. Então, em conversa com a equipe de psicólogos, nós acreditamos que, por ser uma demanda que na família não tem uma aceitação a ponto de buscar ajuda, os pacientes ficam muito à mercê de repente, conversas com amigos, esse tipo de situação, ao invés de procurar um tratamento que realmente vai, talvez, reabilitar e tirá-lo, né, de toda essa situação. Porque é um sofrimento, e é uma doença, e como tal, a gente precisa tratar.
Muitas vezes a família fica preocupada com o tratamento, tenta de todas as formas salvar o seu ente querido, Sim. a pessoa que está próxima, e acaba se incursando, acaba buscando caminhos que não são tecnicamente os melhores, não é, Adriana? Justo, é justo. Inclusive, as famílias têm o lado de ajuda, mas também tem o lado que nos preocupa muito, que é da ajuda para com o dependente em ir buscar a droga, facilitar a situação. Então, nesses casos, a gente procura agregar a família no tratamento com o paciente. Então, aí nós cuidamos dos dois. Ô Marcos, tecnicamente, como é que você definiria aquela pessoa que tem dependência química? Bom, Tem as pessoas que se utilizam até de alguns produtos que podem ser considerados drogas, né, que tenham uma inserção ali de produtos químicos, mas tem a pessoa que realmente é dependente. Tem diferença entre essas duas pessoas e qual é? Bom, primeiro, quando nós falamos em adicção, que é esse uso compulsivo por substâncias psicoativas que modificam ali a capacidade de consciência ou tem um impacto social muito grande de forma negativa, nós precisamos pensar que esta adicção, ela não envolve somente uma cocaína, uma maconha, falando mais abertamente, mas também qualquer tipo de compulsão por qualquer substância, como o uso de álcool. O fumo também está envolvido com a compulsão. Essa compulsão, de forma bioquimicamente falando, nós estamos atrelados a um sistema descompensado da dopamina, ou seja, um neurotransmissor que está em desajuste a nível cerebral. Então a compulsão, ela tem um caráter bioquímico, mas ela também tem um caráter emocional, mental e experiencial. O que significa isso? A história desta pessoa, a família, como vocês mencionaram agora, também tem um impacto significativo desta condição que hoje nós já entendemos como doença. Esta adicção é uma doença. E como doença, nós precisamos buscar a causa e não apenas, como muitos acabam realizando, focar nos sintomas. O que é o sintoma do uso da droga? Usar a droga. A gente tem que buscar o porquê este indivíduo tem esta adicção, tem esta compulsão. A compulsão, ela pode ser considerada também um vício, pode ser considerada uma dependência também, Marcos? Em que nível isso ocorre? Bom, quando nós chamamos de vício, nós vamos entender primeiro qual é o impacto que essa compulsão, esse vício tem na vida social do indivíduo. O quanto é deletério, o quanto ele deixa de viver por conta da manutenção daquele vício. Mas nós essa é a medida, né? O quanto ele está deixando de viver, o quanto ele está deixando de se inserir nos meios sociais por conta dessa compulsão. O vício é um animal selvagem. No começo, as pessoas acreditam que domina, mas na verdade ele acaba devorando ela com o passar do tempo. E muitas pessoas começam pelas drogas lícitas, porque o álcool, por exemplo, está em qualquer esquina, mas as pessoas acabam tendo uma facilidade de uso e uma aceitação social. Então, quando nós falamos em compulsão, nós não precisamos pensar só na drogadição, na cocaína, na maconha, no êxtase, etc., mas também nas drogas lícitas, que têm um impacto a nível de saúde, não somente social, mas também individual. Falando saúde na sua forma integral, cabeça, corpo, tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, uma pessoa pode consumir uma certa quantidade de álcool, por exemplo, né, ou de uma bebida alcoólica, para a gente dar um exemplo mais prático, menor do que uma outra pessoa. Mas se isso fizer um efeito nela pior do que na outra pessoa, o dela pode ser considerado o vício da outra pessoa, não? A pergunta é simples. Quem domina? O álcool ou a pessoa? Quem controla o tempo de uso, o horário de uso? É fácil ou não é fácil não utilizar dessa substância? E nós precisamos também entender, Ney, que não existe emoção sem substância, a nível bioquímico. Então, por exemplo, quando eu falo de uma resiliência ao estresse, eu falo em uma serotonina. Quando eu falo em prazer, em motivação, em determinação, eu falo em dopamina, que é o neurotransmissor. E o que é que esses ativos liberam no nosso organismo? Dopamina. Então nós temos um vício pela dopamina, por esse frenesi, por esse estado de prazer, de motivação. Mas, ao mesmo passo que sobe, ela desce. E o corpo vai pedir cada vez mais uma dose maior para suprir aquela necessidade inicial experimentada de dopamina. Vício, drogadição, isso tudo é genético, Marcos? Ou isso se caracteriza de pessoa para pessoa? É multifatorial, tá? Na verdade, nenhuma doença é única. Nós não podemos simplificar nenhuma doença. O que é multifatorial? Envolve genética, ok, mas envolve a epigenética, o comportamento, a história dessa pessoa. Então, por exemplo, quando nós falamos do aspecto emocional da drogadição, as pessoas focam muito na personalidade daquela pessoa.
E o que é uma personalidade? Algo que você já nasce com ela? Não. Você nasce com algumas tendências, inclusive genéticas. Mas dependendo do meio ambiente que esta pessoa cresce, o universo que ela enxerga desde pequena, nós vamos ter essa construção gradativa da personalidade e ela vai até os 18 anos. Tanto que, para dar um diagnóstico certeiro, um psiquiatra, por exemplo, ele vai aguardar muitas vezes os 18 anos de idade para casos maiores. Mas a drogadição, ela não tem idade, tudo bem? Isso é importante frisar. E essa carga vem da infância, de que forma ela pode ser colocada para a pessoa? Eu estava imaginando aqui, enquanto você falava, por exemplo, uma criança que, quando muito pequena, 1 ano, 2 anos, vê uma festa de família, o tio embriagado, por exemplo. Isso é uma carga que ela vai carregar e que pode influenciar lá na frente? Nós temos que imaginar que os nossos comportamentos são provenientes das nossas emoções, que são provenientes por conta delas dos pensamentos. Esses pensamentos, eles são formados a partir das nossas janelas de memória, ou seja, tudo aquilo que eu vivi e aprendi. A pergunta é simples. A criança, quando nasce e vai crescendo, ela tem uma concepção de mundo já anterior ao nascimento ou ela vai entendendo esse mundo a partir do tio, do pai e da mãe? Então depende do universo que nós apresentamos, depende das características genéticas. Pais usuários tendem a também passar através dessa genética uma possibilidade, uma tendência, mas não é um determinismo. Por quê? Hoje, quando nós falamos em qualquer tipo de doença, mas agora focando na adicção, nós precisamos entender que a genética tem papel importante, mas o que vai definir qualquer elaboração doentia na vida do ser humano é a epigenética. E o que é a epigenética? O que fazemos, o que comemos, o que sentimos, ou seja, todos os nossos hábitos e comportamentos desde pequenininhos. Das drogas que nós temos aí no mercado, que as pessoas se utilizam geralmente, dá para falar que tem uma mais perigosa e outra menos perigosa? Droga é droga e ponto final, né? Algumas pessoas trabalham a concepção dessa ascensão, do nível, entre aspas, ou desses graus, começou, eu vou ser bem aberto com o nosso público, tá? Começou com a maconha, foi para a cocaína e assim por diante. O que tem por trás disso? A questão da tolerância bioquímica. Aquela substância que gerava uma carga de dopamina já não gera mais. Então, cada vez a pessoa vai buscando mais e mais. É como os medicamentos. Nós vamos sempre aumentando a dosagem porque existe uma tolerância bioquímica. Você fala de medicamentos e esse é um fator muito presente na nossa sociedade hoje. Sim. Na verdade, de muito tempo, Marcos? Os nossos avós nos acostumaram muito com chás, Você tinha uma dor de barriga, era um chazinho, Mais para frente, você tem uma dor de barriga, toma aquele remedinho, Sem, às vezes, investigar o porquê da dor, inclusive. Isso é um tipo de drogadição também? Existe o vício por medicamentos também, tá? Nós precisamos entender o que é que esse medicamento vai gerar a nível de consciência dessa pessoa. Tem medicamentos, por exemplo, que geram estados de êxtase, outros que dão uma baixada na consciência, a pessoa fica meio aérea. Então, se existe uma alteração psicoativa no cérebro através do medicamento e uso contínuo, que a pessoa não consegue retirar, existe também um vício de medicamentos e principalmente a quantidade que se toma, André? Sim. Legal. O papo está muito gostoso, a gente vai voltar daqui a pouquinho, fazer um intervalinho rápido para continuar falando sobre essa nova unidade da Cuidar Saúde e entender qual é o tratamento, como ele deve ser feito, qual é a estrutura da clínica e como as pessoas podem ser curadas, podem ser tratadas de uma dependência química. A gente volta já já. Apivida e Notre Dame Intermédica, 2 gigantes da saúde brasileira, se uniram. E a gente gosta tanto desse país que espalhou medicina e odontologia de qualidade por todas as regiões. Com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Sempre vai ter uma unidade perto de você. É o nosso jeito de acolher e cuidar com carinho da nossa gente. Apivida Notre Dame Intermédica, mais saúde de qualidade, mais perto de você. Se é pra economizar, eu faço as contas. Eu faço as contas na ponta do lápis. Faça as contas. Quem faz as contas, compra no Savenhago. Quinta barato Savenhago. Quinta é o dia de carne e companhia no Savenhago. Frango, 6,98. Coxão mole ou patinho, 31,90. No nosso cartão. Músculo, 24,90. Esteca, no Sabe Ganhe, 15,80. Costela, 19,80. Faça as contas, é a melhor de todas. Faça as contas. No Savenhago é muito mais barato.
1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br. Vista-se com personalidade, seu estilo com combinações únicas. A Jaime Moda Masculina oferece as melhores marcas do mercado: Ogoshi, High Steel, Fideli, Aleviso, Pitt e muito mais. Venha conferir. Jaime Moda Masculina, Rua 15 de Novembro, 1600, esquina com a Aquidabam. WhatsApp 993222838. Siga nas redes sociais @Jaime Moda Masculina. 65 anos vestindo com personalidade. A Pitt Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitt Contabilidade. 3371-2022. Estamos de volta com o Jornal da TV Onix Especial. Hoje, como convidados, nós temos a Adriana Candiano, proprietária da Cuidar Saúde, e também o Marcos Pereta, que é diretor operacional. Recém-inaugurada a nova clínica da Cuidar Saúde, é o núcleo terapêutico para dependentes químicos. Marcos, como é que se trata um dependente químico? Como é que se começa a tratar? Onde que tem início essa engenharia? Bom, primeiro é entendendo o dependente químico como um ser humano, que é o nosso propósito, humanizar o tratamento. Entendendo que ali existe, antes mesmo da doença, um ser humano adoecido. E aí o porquê desta clínica em São Carlos, o porquê que a Cuidar desenvolveu esse projeto pioneiro, inclusive no país. Porque como vocês conversaram no primeiro bloco, a demanda, a necessidade da população por um tratamento eficiente e humanizado é muito grande. Existem, logicamente, muitas clínicas pelo país, mas poucas respeitam essa qualidade, vamos dizer, de olhar atento, essa capacidade do ser humano de se colocar no outro. Nós temos, inclusive, relatos de maus tratos em muitas unidades. Então, muitos familiares vinham até a Cuidar, até os profissionais, os psicólogos, e falavam, olha, onde que nós encontramos um local de qualidade para que os nossos filhos, nossos netos, enfim, possam ser internados. E aí foi um trabalho árduo, uma estratégia muito bem desenhada, onde nós formamos um projeto multiprofissional, que esse é um dos pioneirismos do nosso projeto. Então ali, primeiro, nós já temos uma psicóloga diariamente na unidade, o que é raro se encontrar. Muitas vezes ela vai em casos esporádicos em algumas unidades que existem aí pelo Brasil. Então nossa psicóloga ela é diária. Depois nós temos a ortomolecular aplicada à saúde mental, entendendo justamente a bioquímica por trás deste vício. Nós temos educação física todos os dias na academia. Nós temos também a parte de terapia ocupacional, psiquiatria, a parte de yoga também, né, Adri? Yoga, que é a parte de meditação, justamente para trazer esse olhar multiprofissional, mas que vai levar a essa humanização do tratamento, porque não adianta você colocar um indivíduo adoecido num ambiente de 4 paredes e largá-lo para que ele pare a compulsão. Então, nesse processo multiprofissional, nós vamos buscar a causa deste vício, a causa dessa adicção, nós vamos estender as mãos para esta pessoa e caminhar com ela. E aí, nós desenvolvemos 3 modelos de tratamento. Nós temos um modelo que nós chamamos de detox, né, que tem como principal foco trabalhar a compulsão imediata 30 dias, depois 4 meses e 6 meses. Todos esses projetos e tratamentos unificados em torno de vários e vários profissionais. Então não é somente um profissional que tem esse olhar, não. Os profissionais se sentam numa mesa e discorrem ali sobre as questões dos pacientes, lógico, mantendo o sigilo profissional de cada área, mas buscando as melhores estratégias, porque ninguém tem a verdade, né? Ninguém sabe tudo de uma pessoa. Por isso que o trabalho multiprofissional se faz importante. 3 meses, 4 meses e 6 meses. 30 dias, 30 trabalho dias, de compulsão, 1 mês. Detox. 4 meses e 6 meses, que é aí um tratamento completo, né? Porque aí tem começo, meio e a transformação onde o indivíduo se prepara para ir para a sociedade. E nesse período, o dependente mantém o convívio com a família, se afasta? Inicialmente qual é não. a linha de pensamento? Inicialmente não, porque ele tem que, na verdade, se afastar de tudo, porque ainda não sabemos qual é a causa que pode desencadear
essa fissura, essa vontade incontrolável do uso da droga. Então, no momento inicial, nos primeiros momentos ali de contato com a clínica, existe o afastamento natural, que é preconizado, inclusive, pela própria forma de tratamento para adicção. E ao final desses períodos, tanto de 1 mês, quanto de 3 meses, quanto o maior, 6 meses, né? 6 meses. Há uma avaliação periódica do paciente? Contínua. Dia a dia feito Exatamente. isso. Pela essa equipe multidisciplinar, todos os profissionais trabalham. Além desses profissionais, nós temos também coordenadores, monitores que vão avaliar todos os dias os pequenos comportamentos. Não é simplesmente sentar o indivíduo num consultório e avaliar através do papel. Não, existe uma avaliação contínua dos pequenos comportamentos, as pequenas evoluções, de certa forma valorizando a melhora desse indivíduo, porque nós precisamos liberar dopamina, nós precisamos deixar essa pessoa motivada. Então, simplesmente jogá-lo numa clínica e esperar um atendimento psicológico a cada 15 dias, o psiquiatra a cada 1 mês, não tem sentido nenhum numa evolução. Então, toda a equipe, seja ela clínica, de pátio, de coordenação, todas integradas para esse tratamento. Adriana, para que o tratamento seja eficiente é necessário toda uma estrutura, né, de profissionais, como o Marcos já falou, mas uma estrutura física também de atendimento. O que é que você destacaria que tem como diferencial nesse núcleo terapêutico para dependentes químicos da Cuidar Saúde? É um ambiente bastante amplo, aberto. Nós contamos com o campo de futebol para complemento das atividades físicas. Inclusive o Marcos disse sobre a educação física, que nós vamos realizar também com um fisioterapeuta. Então, nós vamos agregar toda essa descarga emocional, química do paciente com muito exercício e todos eles com observação de um profissional muito capacitado. Nós temos a piscina, temos um tanque para pescaria, então tem um deck, um tanque, para ter um momento mais de relaxamento, de prazer. Trabalhar a cabeça, exato, né, do dependente químico. Contamos também com um pomar grande, inclusive nós estamos montando bancos, um ambiente mais gostoso para que a terapeuta ou até a psicóloga converse não só entre 4 paredes no consultório, mas também num ambiente ao ar livre, ouvindo passarinho, ouvindo o barulho da cascata. Contamos com 16 vagas somente. Então, é uma clínica masculina para pacientes voluntários e somente 16 vagas. Não temos nada de beliche, de colchão, de sofá-cama, nada. Então, é um ambiente onde nós realmente pensamos também proporcionar a qualidade de vida desse dependente químico em todos os sentidos. Porque é um número pequeno, né, 16, né, um número não pequeno, mas restrito. E porque apenas para homens. Não dá para fazer o tratamento de homens e mulheres no meio ambiente? Tecnicamente isso não é possível? Adriana, Marcos? Tecnicamente é possível. Porém, o que acontece? Nós preferimos deixar só com o masculino pelo fato da facilidade em entender o comportamento masculino, que teoricamente é mais fácil do que o feminino, em termos hormonais, bioquímicos. Então, é muito mais fácil até você trabalhar na parte de postura com um homem do que, às vezes, com a mulher. Você citou 16 pacientes que podem ser agregados ao trabalho. Isso. Eles vão ficar em quartos individuais, ficam em 2 pessoas? Como é que nós está colocado isso? Nós temos vários tipos de quartos. Nós temos desde o coletivo ao semi-coletivo, até o individual. Isso depende do quê? Do comportamento do paciente, da agressividade dele, por exemplo? Quando ele chega, ele passa por uma avaliação, ele já traz toda uma evolução, um laudo médico para que possibilite a equipe entender melhor qual o quadro daquele paciente, e também vai muito da família. Às vezes é um paciente que, num primeiro momento, incluí-lo com outros pode causar mais problemas do que ele entrando e tendo o tempo dele, e a gente vai induzindo devagarzinho na hora das refeições,
na hora das atividades, em conjunto, mas alguns realmente precisam de ter aquele tempinho só para ele. E as pessoas ou as famílias que buscam tratamento para seus entes dependentes, elas devem se dirigir até a clínica Cuidar ou há à disposição também uma equipe que eventualmente vá até a casa da pessoa, conversar com o dependente químico, em caso de resistência tentar uma abordagem? Como é que funciona isso, Adriana? Nós contamos hoje com amplas maneiras, né, da pessoa fazer contato, desde e-mail, WhatsApp, telefone. E daqui a pouquinho você vai passar todos eles. Sim, e a psicóloga também, ela está extremamente capacitada a fazer uma primeira avaliação geral via online. Então, quando o paciente chega, a ambulância, né, o transporte já traz e a gente já está com a equipe toda praticamente preparada para receber especificamente aquele caso, aquele indivíduo e iniciar o tratamento a partir do momento que ele passa do portão para dentro. Só fazer um complemento também importante. Pessoas que já passaram por tratamentos e não querem ou não estão no momento de reinternar, sim, a nossa psicóloga também utiliza do tratamento externo, né, dos atendimentos externos para dependentes químicos. Então, a pessoa já passou, não quer voltar mais para nenhum tipo de internação, a nossa psicóloga também pode fazer o acompanhamento. Ou até a nível de manutenção, exato, né, Marcos? Exato. Cuidar Saúde, núcleo terapêutico para dependentes químicos. Adriana, passe os contatos, por favor, para quem se interessar. O site é o www.cuidarsaude.com.br, Instagram, @cuidarsaude. Aí nós temos lá no site, fica mais fácil que nós temos um ícone lá, onde vai colocar tudo que a clínica faz. A pessoa entra onde é mais interesse, porque nós temos os vícios também, né, Marcos? Exato. Sexo, jogos, compulsão por compras, que também vai ser tratado lá na clínica. Então, se ela fizer contato via Instagram e o site, já é direcionado para um call center e a gente consegue orientar melhor cada caso, um caso. Legal. Adriana Candiano, Marcos Pereta, muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. Um excelente dia. Obrigada. Obrigado. Ficamos por aqui. Um bom dia para você.